Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Aula do dia 21, História e Geografia. Vamos fazer o nosso cabeçalho no caderno, vamos começar a nossa aula hoje com História e em seguida vamos falar sobre Geografia, ok? Então, no seu livro de História, você vai colocar a data. Nós vamos trabalhar hoje a página 76, 77, 78 e 79 do seu livro, tá bom? Então, vamos falar sobre os africanos no Brasil. Então, nós temos aqui História com o seu tema e Geografia. Tia Maria vai falar sobre História. Vamos então ler, Tia Maria vai fazer a leitura. Tem algumas atividades e você vai fazer no seu livro, tá bom? Vamos lá. Os africanos no Brasil. Então, nós vamos ler esse texto aqui, em seguida tem uma atividadezinha aqui embaixo. E assim sucessivamente nas outras páginas. Aqui fala assim, galerinha, ó, os africanos no Brasil. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa para trabalhar na condição de escravos. Embora viessem de diferentes regiões da África, eles eram trazidos todos juntos e tratados como um único povo. As viagens eram feitas em embarcações chamadas de navios negreiros, onde as condições de alimentação e de higiene eram muito ruins. Por isso, muitos deles acabavam morrendo durante a travessia no oceano, antes mesmo de chegar ao Brasil. Já no Brasil, os africanos eram vendidos e encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravizados trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer. A maioria deles era mal alimentada e frequentemente sofria castigos físicos. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. Nós temos uma imagem, muito forte, que é a imagem de João Moritz Rugendas, Negros no Fundo do Porão, de 1822 a 1825. Na verdade, é uma fotografia que representa, o sofrimento e as condições desumanas dos escravos, dos africanos, nessa imagem que vocês têm aqui do ladinho do livro de vocês. Na verdade, é uma imagem que faz com que vocês possam ter uma visão crítica, de acompanhar a história, na verdade, em que tempo que nós estamos, e da onde, como começou tudo isso, como o povo já foi muito sofrido, como que as pessoas foram escravizadas, as menos favorecidas, o povo africano que chegou aqui para muito sofrimento, vendidos, obrigados a trabalhar desde o amanhecer ao anoitecer. Na verdade, para despertar em vocês um senso crítico, de observar através dessa relação de escravidão e seus desdobramentos até os nossos dias. A gente ainda tem condições como essa? Talvez não exatamente assim, mas nós ainda temos trabalho escravos no Brasil. Nós ainda temos crianças trabalhando, ainda há um sofrimento muito grande. É importante observar e refletir sobre isso. Os africanos no Brasil não é mais uma realidade como a fotografia nos mostra, mas nós ainda temos muito trabalho escravo, tá? Então vamos fazer a nossa atividade. A tia Maria tem um cãozinho aqui que ele não sai do pé da tia, fica pertinho, Mesmo a tia gravando as aulas, ele não sai, então você que tem um pet entende bem como que é essa relação de amizade deles, Então vamos lá. A número 1 da atividade ainda nessa página, na página 76, diz assim, assinale a afirmativa correta. Aí você tem 2 quadradinhos. O primeiro diz assim, os africanos escravizados eram trazidos para o Brasil em navios negreiros. É verdade ou é falsa? É correta essa frase? Os africanos vieram para o Brasil em busca de mercadorias como ouro e especiarias. Vejam bem, será que os africanos vieram para o Brasil em busca de mercadorias, ouro? Ou eles vieram forçados para ser escravos, tá? Reflitam bem e respondam, tá? Na página 77, número 2, diz assim: depois de desembarcarem no litoral brasileiro, os africanos eram levados para as cidades a fim de serem vendidos em mercados,
Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Você tem aqui também de John Moritz, né, legendas, o mercado negro, né, o mercado de negros. Então, eles estavam aqui justamente para ser vendidos como mercadoria, né? Muito triste essa imagem. E aí você tem letra A, B e C. Quem são as pessoas retratadas na obra? O que essas pessoas estão fazendo? Como você imagina que essas pessoas se sentiam ao serem vendidas como uma mercadoria? É uma reflexão, tá? São respostas que é necessário que você leia, que você entenda do que nós estamos falando, que você tenha uma visão crítica, que você tenha uma reflexão sobre a condição humana, né? Sobre a condição em que os escravos viviam, que os africanos viviam, né? Em todo o seu trajeto da África para o Brasil, né? Dentro dos barcos, sem condições de viver, de conviver, né, totalmente situações desumanas, para então trazer boas respostas da letra A à letra C, ok? Na número 3, leia o texto abaixo e responda as perguntas. De noite no canto da senzala, sonha dormindo e sonha acordado. Sonha com sua terra, África, negra e selvagem, terra de seu pai, do seu avô, terra de sua cor. Tá? É um texto de Rogério Borges, Canga Zumba, de São Paulo, da Editora do Brasil. Né? É um texto como cântico, né? É um poema como cântico, onde retrata, né, o sofrimento da África, dos escravos, vem falando justamente, né, de uma África negra e selvagem, negra porque estão falando da cor deles, selvagem justamente por conta da maneira que são tratados, né? Não só foram, são ainda tratados, né? Nós sabemos que vivemos num país com muito racismo, muito preconceito, por isso que nós estamos trabalhando muito essa questão aí, né? Da beleza África, da beleza negra, da cor negra, da valorização das pessoas, do amor ao próximo. Nós estamos trabalhando isso com temas interessantíssimos, né, em literatura, para que nós possamos refletir, né, sobre a igualdade, né? Então, façam aqui uma boa leitura desse texto. Letra A pergunta para você: quem é a pessoa citada no texto? Qual é a origem dela? Letra B, o verso terra de sua cor refere-se a outra parte do texto. Identifique essa parte e circule-a, tá? Terra de sua cor. Que terra é essa? De quem nós estamos falando? Né? Qual é o país que nós estamos falando? Então, para vocês refletirem, tá? Então, vamos para a página 78. Fala sobre luta e resistência, né? Nós vamos trabalhar hoje na data do dia 21, a página 78 e também a 79. Fala assim: luta e resistência. Os africanos no Brasil lutaram muito contra a escravidão. Embora estivessem bem distantes na sua terra natal, muitos deles resistiram organizando fugas e revoltas. Quando eles fugiam, muitas vezes iam para locais isolados, afastados dos engenhos, e lá formavam novas comunidades, semelhantes às africanas. Esses locais eram chamados de quilombos, e seus habitantes eram chamados de quilombolas. E aí nós temos aqui, inclusive, uma pintura, né, que representa aqui de Antônio Parreira, Zumbi, 1927. É uma tintura feita óleo sobre tela, tá? Qual é a diferença dessas pinturas? Ela traz realidade, né? Ela tem um propósito de tocar, na maneira que a gente observa, a gente se sente dentro da floresta. Observem bem, embora esteja ela ofuscada pelo papel do livro, você vai observar que é como que nós estivéssemos vivenciando dentro da cena, tá? Apreciar uma arte faz com que você sinta realmente qual é o sentido da história, tá? O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, situado onde hoje é o estado de Alagoas. Essa comunidade chegou a reunir uma população de 20 mil habitantes e resistiu por cerca de 70 anos. O mais conhecido líder do Quilombo dos Palmares foi o Zumbi. Ele liderou a resistência quilombola até os últimos dias.
Por esse motivo, tornou-se símbolo de luta pela liberdade e igualdade da população afrodescendentes no Brasil. O que significa afrodescendente? Descendente de africano, tá? Então, nós temos aqui na página 79, heranças africanas na cultura brasileira. A vinda dos diferentes povos africanos para o Brasil promoveu um grande enriquecimento de cultura dos nossos países. Além de trazer inúmeros conhecimentos de suas terras, os africanos criaram várias coisas depois que já estavam aqui. Por isso não é difícil perceber a herança cultural africana na culinária, na música, na dança, na religião, no vestiário e muito mais. Observe. E aí você tem aqui o samba, que é bastante influenciado pela cultura africana, o acarajé e um bolinho de feijão temperado e frito no azeite de dendê. São algumas comidas típicas da África, tá? Número 1. Uma das tradições de origem africana mais conhecida e praticadas no Brasil é a capoeira. Pesquise informações sobre ela em livros, sites, revistas, selecione algumas imagens dessas manifestações e traga-as para a sala de aula. Depois responda as perguntas a seguir. Como a capoeira surgiu? Quem foram seus primeiros praticantes? Quem foram seus primeiros praticantes? Em que espaços ela é praticada hoje em dia? E, em sua opinião, essa tradição é importante para a história do povo brasileiro? Por quê? São atividades que você vai precisar pesquisar sobre a capoeira e também refletir para ter uma boa resposta, tá? Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão enviar a foto para a tia Maria e ela vai valer para vocês 5 pontos, tá? Essa atividade de de história, lembrando, né, que todas as aulas da tia Maria tem uma atividade ou duas que pede atividade valendo nota, tá bom? No caso, né, de história e de geografia, esse mês nós não tivemos apostila. Elas serão montadas para a próxima aula, para o próximo mês. Então, vamos fazer algumas atividades valendo ponto. Essa questão da página 79, anota agora no seu livro. A tia Maria não colocou no quadro. Isso significa que você vai ter que assistir a nossa aula para poder ficar ciente das coisas que está sendo organizado, certo? E combinado, tá bom? Nossas aulas é justamente para a gente ficar pertinho do outro, tá? Então, faça a letra A, B, C e D da questão 1 da página 79, valendo 5 pontos. Tirem foto e envia para a tia Maria. Imediatamente a tia Maria anota no relatório, onde a gente soma tudo isso no final desse bimestre. Lembrando que nós estamos no 4º bimestre, galera. Reta final, tá? Beijo no coração de vocês. Aguarde só um minutinho que a tia Maria já vai voltar com geografia.